Eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Tanto na cidadania italiana quanto na cidadania portuguesa, é muito comum haver homônimos. O que são os homônimos? São pessoas que possuem os mesmos nomes. E aqui existe um risco muito grande de você, às vezes, estar achando que uma pessoa, por exemplo, ou que uma certidão diz respeito ao seu antepassado, mas, na verdade, pode dizer respeito a uma outra pessoa, a um outro antepassado que não necessariamente seja da sua linhagem. Então, muita atenção com isso. Isso é um erro bastante comum. Para você evitar esse tipo de dúvida, evitar esse tipo de problema no seu processo, é muito importante que não somente a documentação ou a certidão seja analisada de forma isolada, ou seja, apenas uma única documentação, uma única certidão. Para que você tenha tranquilidade que você está tratando das pessoas corretas e que aquelas pessoas de fato compõem os seus antepassados, ou seja, a sua linhagem, a sua árvore genealógica, é importante que os documentos sejam analisados em conjunto. Sejam as certidões de nascimento, as certidões de casamento, eventualmente aí, dependendo do processo, as certidões de óbito, todas elas precisam ser analisadas em conjunto. Porque as certidões, elas têm interseções, ou seja, nomes em comum que acontecem em várias documentações. Então, o mesmo nome que está escrito numa certidão de nascimento vai precisar estar aparecendo, às vezes, numa certidão de casamento ou na certidão de nascimento de um filho ou de um neto. Então, muito cuidado com isso. Esse é um erro muito comum. E o nosso papel é sempre analisar tudo, desde o descendente que está solicitando ali aquele processo até o antepassado italiano. Ou seja, toda a linhagem para que não corra nenhum risco de uma certidão, um documento seja incluído e não faça parte desta mesma família. Então, muita atenção com isso. E claro, da nossa parte, você pode ter certeza que a gente vai analisar todos os documentos, exatamente como a legislação italiana pede. Esse é um dos principais fatores para reduzir os riscos de exigências. Analisar as documentações de forma minuciosa. As documentações, cada uma delas tem características específicas e às vezes existem variações quanto a datas, quanto a filiações, quanto aos nomes. Às vezes existe o acréscimo de um sobrenome, às vezes existe os casos em que é suprimido um sobrenome, ou seja, é retirado um sobrenome. Tudo isso precisa ser analisado com cautela, com cuidado e, de preferência, por uma equipe especializada. Então, conte conosco para isso.